Voltando. Então a gente começa a compreender as manifestações paisagísticas que vão aparecendo após o período clássico, né, Antiguidade Clássica, e na Idade Média. O que a gente vê então? Alguns livros vão relatar a Idade Média como um período das trevas, tanto nas artes quanto na arquitetura, e não vai ser diferente no paisagismo. Infelizmente, a gente não via muita manifestação, porque com o ataque dos povos bárbaros e a decadência do Império Romano, se o próprio Império Romano, que era a arquitetura dominante, a cultura dominante, que era quase toda a Europa, pedaço da Ásia Ocidental e a parte norte da África, ou seja, era praticamente toda a população mundial era o Império Romano, a maior parte, e ela já não era muito rica em paisagismo, ela já era um paisagismo mínimo. Essa linguagem vai continuar, até porque a gente vai encontrar um período de total recessão na Europa durante o período medieval e vai impedir que grandes feitos paisagísticos aconteçam. Porém, isso é de fundamental importância para o período seguinte, porque é justamente esse período de longa escassez, essa frieza dos espaços, essa falta de agradabilidade, essa falta de presença da natureza, que provoca no homem um desejo muito intenso de ter o verde, a natureza e o paisagismo à sua disposição no período que segue. Mas no primeiro momento vai ser de escassez. E qual é a arquitetura que vai dominar? A arquitetura religiosa. Então o que você vai ter durante o período da Idade Medieval? Templos, porque quem está mandando nesse momento é a igreja, é o clero que ainda tem o poder e que apesar de estar pobre, ele ainda tem um poder financeiro um pouco maior do que os outros componentes da sociedade. Então, ao redor, especialmente dos castelos, das igrejas e fundamentalmente dos monastérios, é que vai começar a haver algum movimento. As pessoas começam a se proteger e irem para dentro de muralhas. E por conta dessa muralha, a gente vai ver duas tipologias novas, que são os pomares e as hortas de recinto, que vão fazer parte de um contexto de jardim de recinto, que é aquele jardim todo emuralhado que a gente vai ver. Fora do castelo, muita frieza, muita aridez, nada de vida. Dentro dele, quase nada também. O que era paisagismo nesse momento? A horta e o pomar. Depois de algum tempo, a própria reconstituição das cidades, o crescimento econômico, a redução do período de guerra e de ocupação faz com que essa necessidade de proteção não seja o principal elemento da vida e do cotidiano europeu e medieval, e eles começam a buscar por um pouco mais de agradabilidade. Os pomares começam a ser compostos não só de árvores frutíferas, começam a aparecer também as árvores de flores, as árvores que apresentam aromas. Entre os pomares, a gente começa a ver as ervas aromáticas, até porque para uso com temperos e o seu valor como especiaria, ele continuava nesse período, né? Eles eram objeto também de consumo, então era importante ter isso em meio ao seu cultivo. Mas a gente vai começar também a ver que tudo girava em torno da subsistência. Então, normalmente as espécies nesse período, que elas não tinham interesse de consumo, eles não iam fazer parte do paisagismo, que era, na verdade, muito mais um plantio, um cultivar, do que um elemento ornamental e compositivo. Mas a gente vai ver que aos poucos a necessidade da socialização ia aumentar, porque o homem medieval estava preso à falta de dinheiro, à presença intensa de guerras e à ocupação dos povos bárbaros e um mundo de doenças, né? O que foi a peste bubônica nesse período? Então estava todo mundo morrendo, a praga tomava conta, as pessoas viviam adoecendo, o próprio saneamento urbano não ajudava muito, então eles precisavam tentar resgatar um pouco dessa linguagem menos fria, um pouco mais humanizada a partir das plantas ornamentais. Então, nesse período, começa a se resgatar, quando a gente já está em meios do período medieval, as fontes que eram públicas começam a tomar conta dos espaços de castelos e dentro dos monastérios.
só que sempre com uma característica muito mais simples do que pode ter sido no período da Antiguidade Clássica, quando ela chegou no auge do Império Romano. Mas elas ainda assim iam favorecer a socialização e a agradabilidade dentro dos castelos. Aos poucos, novas linguagens eram introduzidas e a gente vai herdar dos povos, especialmente dos povos mouros, que corresponde à ocupação que deu origem aos povos da Espanha hoje em dia, tá? Algumas linguagens muito interessantes, como caramanchões. O que é caramanchão, gente? O caramanchão é um volume, é uma construção vertical que ela serve para você colocar plantas trepadas nela. Vocês ouviram falar já também em pergolado, né? O pergolado, ele é na horizontal. O caramanchão, ele pode ser somente vertical, ou ele pode ter um vertical que vira horizontal também, a partir do seu movimento de forma. E ambos servem para você colocar flores, trepadeiras, colocar plantas, servir de suporte para essas plantas. Os painéis de muxarabins em áreas mais protegidas, porque o muxarabim é aquele trançadinho de madeira que a gente vai ver que não vai ser herdado, que não vai ter resistência. E nessa época não era comum fazer esses elementos em ferro, não era evoluído esse tipo de sistema que a gente tem hoje. E justamente por conta dos mouros, que é um povo que tem uma influência árabe, a gente vai começar a ver também como elemento ornamental das áreas externas, nas colunas, nas paredes, nas muretas que compunham as fontes, o uso do azulejo, que é uma outra contribuição que vai vir do período da Idade Medieval, que vai virar um elemento de composição paisagística, tá? Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Meu slide bagunçou todo com esse pau. Estava organizando e ainda deu pau. Então, normalmente... Sim, isso mesmo. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa de falar lá no outro slide. Não é isso mesmo, eu falei. Obviamente, gente, que pela igreja estar tomando conta, e os valores da igreja nesse período, apesar de serem meio hipócritas, não era bem a realidade. Eles precisavam passar uma ideia de simplicidade, de recolhimento, né, de abstenção. Então, o paisagismo, ele vinha com essa carga forte religiosa de não poder ser suntuoso, de não ter poderoso. Então, se a gente pensa nele como movimento, como manifestação artística, ele era um movimento de reação ao luxo, por exemplo, das fontes que existiam no auge da civilização romana, do período clássico, né? Então a gente vai ver uma coisa muito humilde, dotada muito mais de ordens, mas a gente vai começar já a ver uma linguagem bem geométrica, simétrica e, num primeiro momento, ortogonal, muito mais por uma necessidade funcional de conseguir facilitar o acesso à horta e o seu cultivo, do que por outros motivos, quaisquer que seja. E a gente vai ver isso bastante presente nos monastérios, como esse aí, eu não sei se pronunciar, que eu não sei falar francês, mas esse aí que eu vou chamar de Jesus, não vou arriscar não. Mas está aí escrito o nome para vocês, S-A-V-I-O-U-R, em francês. Eu detesto francês, vou falar. Ok? Que é um dos melhores exemplos. E só para vocês entenderem, ó, isso aqui é um caramanchão, tá? E aí ele está coberto de plantas, só que esse caramanchão é curvo. O caramanchão pode ser só um paredão assim, com colunas e vigas, e a planta pendurada nele. Ao final do período medieval, a gente já começa a ver a influência da burguesia, a gente começa a ver a presença da alta sociedade, a igreja volta a se enriquecer mais ainda, e a gente vai ver os comerciantes que são os financiadores dos artistas. E a gente começa a ter altos investimentos, no mínimo, nesse caso aqui, ó, com a característica de impacto muito mais religioso, de meditação, centralidade, energia divina, mas ele começa a apresentar desenhos, e já começa a comparecer algumas topiárias
dentro do traçado paisagístico. E já começa também a aparecer linguagem que é típica do Renascimento, que é o jardim de contemplação. É aquele jardim que você vai para cima do monastério, para cima do castelo, para cima da igreja, ele está lá embaixo, mas ele não tem uma atividade social acontecendo, ele é somente para olhar, para meditar, achar bonito, ou para se exibir. Quando a gente começa a ver essa história simétrica, com a centralidade, nesse momento ainda não começam a haver fontes, não começam a haver, ou as topiarias são poucas, e as poucas que tem são super baixas, porque a gente ainda está num período de restrições, de limitações financeiras, mas já começa a aparecer esse traçado. Nesse momento aqui, a gente começa a entender que está saindo do medieval, entrando no Renascimento. Oi? Será que as crianças brincavam aí? Ah, provavelmente. Aí ele entrava de um lado de lá, outro entrava do lado. Se eu ver um negócio desse, eu vou ficar girando aí, né? Mas o fato é que as crianças não tinham muito acesso a essa área para brincar, né? Mas como é que brinca nessa? Olha ali, Menina, usa a imaginação. Eu num lugar desse daí, eu imagino tudo. Eu imagino dragão, eu imagino raios estelares, né? Enfim. E a gente vai parar um pouquinho aqui e vai começar a ver a repercussão desses jardins de contemplação acontecendo no período do Renascimento, que é logo após o auge do período medieval. Com isso a gente vai ver grandes expoentes. O Renascimento foi um movimento cultural, artístico, arquitetônico, pode chamar de paisagístico, porque paisagismo existia em abundância nesse período. Eu diria que foi o momento das manifestações paisagísticas mais ricas, até se a gente compara com hoje em dia, porque hoje em dia o que é que nós temos? Uma mistura disso tudo, e ele não é um movimento próprio de linguagem, identidade própria, pelo menos não é ainda, né? Ele ainda é uma coisa meio perdida, sem ter uma importância cultural, mas nesse momento não, ele tinha definições muito bem marcadas, não somente pela arte, pela arquitetura, que dava essa linguagem como um todo. Renascimento vai nascer com linguagem forte na Itália. Então tudo que acontece na Itália é Renascimento início, né? É linguagem inicial, e tudo que acontece na Inglaterra é Renascimento tardio. Nós vamos ver semelhanças, uma linguagem quase única entre essas três civilizações, que também são períodos, que a gente vai datar assim, ó. Período mais remoto, Itália. Período um pouquinho mais próximo contemporâneo, França. Período bem mais próximo do contemporâneo, Inglaterra. Porém, Inglaterra se congela em termos de linguagem, com características muito semelhantes ao que se praticou no medieval. Até porque o medieval da Inglaterra foi diferente desses dois aqui em termos de arquitetura. Tinha uma linguagem mais sombria, mais vertical. O gótico influenciou muito mais do que nos outros, e meio que o gótico ele se estende para dentro do Renascimento. Ele vem do lado medieval e se prolonga. Isso faz com que o jardim inglês ele tenha o paisagismo de característica gótica também, que nos outros dois não vai ter, na Inglaterra e na França. Desculpa, na Itália e na França. Fazer o seguinte, vou congelar aqui e a gente pega uma próxima aula com Renascimento especificamente, tá? Professor, aquela exposição, o nome é Imagine France, a viagem fantástica de uma